Sessão magna comemorativa ao 158º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, 139º aniversário do Clube Naval e alusiva ao Dia da Marinha. Posse da diretoria eleita para o biênio 2023-2025 e premiação dos concursos Almirante de Aceguai e Marquês de Tamandaré, edição 2023. Convidamos todos os presentes a entoar o hino nacional brasileiro. Compondo a mesa, Almirante de Esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, presidente do Clube Naval. Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente eleito do Clube Naval. Almirante de Esquadra Alfredo Caram, ex-ministro da Marinha. Almirante de Esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, ex-ministro da Marinha. Major Brigadeiro do Ar
Marco Antônio Carvalho Pérez, presidente do Clube de Aeronáutica. General de Brigada Sérgio Tavares Carneiro, presidente do Clube Militar. Declaro aberta a sessão magna. Convidamos a professora Jéssica de Freitas e Gonzaga da Silva para proferir a locução alusiva à data. Agraciada com a medalha Amigo da Marinha, a professora Jéssica realizou um mestrado em Estudos Marítimos na Escola de Guerra Naval, com o apoio do Clube Naval, e é doutoranda em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, com previsão de defender sua tese em 3 de julho próximo. Senhor Almirante de Esquadra, Luiz Fernando Palmer Fonseca, presidente do Clube Naval, em primeiro lugar, agradeço o convite para realizar a locução para comemorarmos uma data tão magnífica e relevante para o nosso país e para a nossa Marinha. É uma honra, como ex-aluna da Escola de Guerra Naval, estar aqui hoje. Esse discurso está envolvido pelo sentimento de gratidão ao Clube Naval, pelo incentivo e apoio à minha pesquisa. Senhor Almirante de Esquadra, Marco Sampaio Olsen, Senhor Almirante de Esquadra, Alfredo Caram, Senhor Almirante de Esquadra, Mauro César Rodrigues Pereira, Senhor Almirante de Esquadra, João Afonso Prado Maia de Faria, presidente eleito do Clube Naval. Aproveito a oportunidade para felicitá-lo pelo cargo a ser assumido e desejar bons ventos e mares tranquilos sob auspícios de Tamandaré durante sua gestão. Senhor Major Brigadeiro do Ar, Marco Antônio Carvalho Pérez, Senhor General de Brigada, Sérgio Tavares Carneiro. Ao cumprimentar os membros da mesa, eu cumprimento a todos os almirantes e demais autoridades militares. Senhoras e senhores, a história discutirá a importância dessa vitória, que, a não ser nossa, daria aos paraguaios o domínio no Rio da Prata, até que lenta e dificilmente obtivéssemos a vitória. Escreveu o ministro da Marinha, Francisco de Paula da Silveira Lobo, em seu relatório do ano de 1865. É consenso a interpretação sobre o caráter decisivo da Batalha Naval do Riachuelo para a vitória aliada durante a Guerra da Tríplice Aliança, assim como seu papel identitário na construção da história naval brasileira. Hoje, eu renuncio a uma explanação descritiva nacional, a fim de propor uma exposição analítica sobre como esse episódio foi retratado sob a perspectiva do outro, ou seja, o estrangeiro, a fim de contribuir com subsídios para entender a força que as narrativas históricas possuem na projeção de poder, no simbolismo e no caráter diplomático de uma força naval. A história como o mar nos liberta e nos convida a navegar em direção a novos horizontes. Conforme escreveu a poetisa norte-americana Emily Dickinson, não há melhor fragata que um livro para nos levar a terras distantes. O século XIX foi marcado pela ascensão dos Estados nacionais e a transformações no modus operandi da guerra. Ao avaliar esse fenômeno, o estrategista prussiano Karl von Clausewitz explicou que a guerra é um ato político de cunho violento, destinado a forçar o adversário a submeter-se à nossa vontade. Infelizmente, ele não viveu bastante para vislumbrar o impacto da primeira Revolução Industrial no âmbito estratégico e tático. A partir das guerras napoleônicas, um novo fenômeno abalou as estruturas do Ocidente, as guerras totais, cujo conceito foi compreendido como a guerra, orientada pelos objetivos políticos estabelecidos conforme os interesses nacionais, que emprega a mobilização social e a tecnologia industrial para ampliar a sua capacidade de violência sem distinção do inimigo, combatente ou não combatente. Como resultado, é responsável por transformações no seio das relações civis e militares, mediante profissionalização das Forças Armadas, ao mesmo tempo que contribuiu para a ascensão do militarismo. Durante a modernidade, a Guerra da Crimeia, ocorrida entre 1853 e 1856, envolvendo o Império Russo contra o Império Otomano com o apoio da França e da Inglaterra, a Guerra Civil Americana entre a União e os Confederados, a Guerra da Tríplice Aliança e as guerras de unificação da Alemanha, Guerra dos Ducados, Guerra Austro-Prussiana e Guerra
franco-prussiana. Esses conflitos refletiram como as novas inovações ampliaram o potencial de extermínio e introduziram novos atores civis com capacidade de influenciar no confronto. Principalmente após o advento da fotografia, o papel da imprensa ficou evidente mediante a formação de uma opinião pública. As narrativas, sobretudo das guerras e dos heróis nacionais, detinham a função política de forjar as identidades das comunidades imaginadas, fortalecer a ideologia do Estado e estimular o patriotismo. Nessa conjuntura, um discurso historiográfico corroborava para explicar a relevância das Forças Armadas nesse processo. Ao lado das obras, a imprensa internacional também passava a apresentar e discutir as questões afetas às guerras, à ciência e à tecnologia, voltada para o desenvolvimento dos exércitos e das marinhas. A partir de 1850, as guerras totais revelaram as transformações no campo da estratégia naval. As marinhas de guerra estavam experimentando um desenvolvimento ainda da propulsão mista, vela e vapor, quando foram acrescidos novos armamentos, como a granada explosiva, o canhão de alma raiada e um novo sistema defensivo, a couraça de ferro. Esses confrontos tornaram um espaço de experiência das forças navais que viabilizaram um horizonte de expectativa na qual a sua função estratégica ampliou-se, quando obteve maior capacidade ofensiva, tornando-se um instrumento diplomático e militar, cuja prática foi executada na adoção da diplomacia das canhoneiras a partir da segunda metade do século XIX. Como brilhantemente observado por nosso escritor Machado de Assis, Balzac, notando um dia que os marinheiros, quando andam em terra, bordejam sempre, encontrou nisso a razão de se irem empregando alguns homens do mar na arte diplomática, donde se conclui que o marinheiro é crisálida do diplomata. As grandes potências europeias, ao reforçarem a importância das comunicações marítimas para a formação e manutenção do seu poder, também no simbolismo dos seus navios. Na paz, usavam sua capacidade intimidadora mediante a demonstração de sua capacidade ofensiva a partir de todos os elementos visíveis do material flutuante e, quando necessário, da ameaça da guerra. Diante da impossibilidade de resolver a controvérsia de modo pacífico, os objetivos políticos e econômicos eram alcançados por meio de uma batalha naval. Portanto, a escrita da história e o papel da imprensa na formação da opinião pública, na era das guerras totais, tornaram-se dois recursos estratégicos explorados pelo Estado, a fim de perpetuar seu poder no cenário internacional, como também pelas próprias instituições militares, com o propósito de reforçar seus papéis como agente executor dessa política. Nessa conjuntura histórica, encontrava-se a Armada Imperial. Desde 1838, era incluída como parte integrante de um projeto político de fortalecimento da instituição monárquica, não somente na manutenção da ordem interna, pacificando o território, mas no âmbito regional, na América do Sul, e global, a fim de executar, junto ao corpo diplomático, uma política externa ativa para, nas palavras do nosso então ministro dos Negócios Estrangeiros, Visconde do Uruguai, fazermos-nos fortes, importantes e conhecidos. Quando a Guerra da Tríplice Aliança abalou a América do Sul, a Marinha Imperial experimentou sua primeira e única guerra total como o principal ator beligerante e desempenhou funções políticas e militares para garantir a vitória, em concomitância ao seu próprio processo de modernização e consolidação como uma força naval da era do vapor e do ferro. A Batalha do Riachuelo foi um importante feito que não só garantiu a destruição de grande parte da esquadra inimiga e o estabelecimento do bloqueio naval no Rio Paraná, mas também demonstrou a capacidade tática, estratégica e política da Armada Imperial. A sua atuação foi, então, retratada em diferentes obras memorialísticas escritas por estrangeiros que testemunharam o conflito e, além disso, foi divulgada amplamente pela imprensa internacional. No recém-criado Império Alemão, resultado das guerras de unificação, ao final da década de 1870, um mercenário prussiano, o major Max von Versen, escreveu a obra História da Guerra do Paraguai, encomendada pela Sociedade Militar e o Grêmio Científico de Berlim.
No seu livro, ele promove uma série de críticas às operações militares aliadas, devido à prisão pela Marinha Imperial quando tentava seguir a Assunção para auxiliar Solano Lopes, desrespeitou o bloqueio e, portanto, ele acabou sendo preso. Mas no seu livro, a Batalha do Riachuelo foi relatada reforçando a superioridade da Força Naval brasileira perante os erros táticos dos paraguaios. Vou citá-lo. Para a flotilha paraguaia, a única probabilidade de sucesso consistia na abordagem, mas o capitão Meza cometeu grande erro de tática. Devia, aproveitando o impulso da corrente, vir emparelhar-se imediatamente com os navios brasileiros. Ao invés disso, resvalou por eles, fazendo fogo e pondo-lhes um vapor fora de combate. Foi parar 1,5 km mais abaixo e, subindo depois, atirou-se sobre o inimigo, que, deste modo, teve tempo de se dispor para a luta e de ir-lhe ao encontro. Não tardou a manifestar-se a superioridade da artilharia e dos navios brasileiros. Cabe ressaltar que essa superioridade citada ficou evidente após a volta tática da esquadra e o emprego decisivo da fragata Amazonas. É interessante que esses aspectos foram alvo de estudo para o Império Alemão, em busca de um exercício de uma hegemonia, cujas forças armadas adotavam o imperialismo da estratégia perante a política, rompendo com o pai da filosofia da guerra, um prussiano, Clausewitz. Então, esse Estado-Maior alemão, naquele momento, passava a defender o seguinte: quando a guerra é decidida, o propósito militar se substitui aos fins políticos. Portanto, o interesse germânico na guerra total sul-americana pode ser justificado a partir do pensamento da Realpolitik, do pai da Realpolitik, Otto von Bismarck. E cito: os tolos dizem que aprendem com a experiência. Eu prefiro tirar proveito da experiência alheia. Houve quem aventurou-se em escrever narrativas controversas sobre a atuação da Marinha Imperial, fornecendo a nós, historiadores, a excitação necessária para executar a análise interna dos testemunhos, iniciando pela hermenêutica, e procedendo à crítica externa. O representante dos Estados Unidos, em Assunção, o diplomata Charles Washington, escreveu The History of Paraguay em 1871. O autor narrou a atuação da fragata Amazonas, reduzindo o papel de Francisco Manuel Barroso, mediante a descrição de um sentimento de medo que haveria tomado conta do oficial, impedindo de realizar qualquer liderança na manobra. Cito o diplomata. O almirante estava assustado demais para dar uma ordem. Ele sentou-se em sua cabine, literalmente paralisado, com medo e impossibilitado de falar. Quando, invocado por um subordinado para dar ordens à frota, ele ficou parado e sem palavras. Após, então, justificar a imobilidade do chefe de divisão, atribuiu ao piloto do navio a autoria da manobra. Volto ao diplomata. A esquadra, no entanto, tendo descido novamente, deu meia volta, se posicionou e avançou entre os paraguaios. Foi um homem corajoso, o responsável por mudar o destino do dia e converter o que, de outra forma, teria sido uma derrota vergonhosa em uma vitória notável. Este era o italiano, o piloto da Amazonas. Vendo tudo a favor dos paraguaios e ninguém para dar ordens, assumiu a responsabilidade de agir sem eles. Na historiografia naval brasileira, foi comprovada que esse tipo de narrativa é inverossímil. Diante de diversas publicações nacionais e internacionais que questionavam as operações em Riachuelo, em 1878, o Barão do Amazonas publicou em sua defesa um opúsculo intitulado Combate do Riachuelo, Defesa do Almirante Barroso. Esse documento, inclusive, está custodiado pelo Arquivo da Marinha. Nesse documento, o autor reuniu provas e testemunhos comprovando que a manobra de abarroamento foi idealizada e supervisionada por ele, a partir dos conhecimentos do prático argentino Bernardino Gustavino. Portanto, respeitava-se a ordem de seu comandante conforme a hierarquia a bordo. Mas, afinal, o que está por trás desse discurso do diplomata norte-americano? Encontramos respostas ao nosso questionamento na correspondência entre o comandante em chefe das Forças Navais Aliadas, o vice-almirante Joaquim Marques Lisboa, com Washington, custodiado hoje pelo Museu Histórico Nacional.
Antes de prosseguirmos, vamos retornar então a esse discurso do embaixador americano. Ele tentou reduzir o protagonismo da Marinha brasileira exatamente porque ele foi alvo da mesma. A Marinha impedia a sua chegada à Assunção. Desde abril de 1866, o representante norte-americano almejava iniciar uma viagem e assumir seu posto na capital. No entanto, Almirante Tamandaré negou a passagem. Cito a correspondência do nosso patrono. Respondi-lhe que não podia permitir sua passagem, que, começadas as operações vivas contra o território inimigo, eu não podia consentir na passagem de pessoas ou navios de qualquer classe, categoria ou nação que fossem, mantendo assim, em toda a sua plenitude, o direito que tem o Império de hostilizar o Paraguai, por todos os meios ao seu alcance, compatíveis com o nosso estado de civilização. O comandante, nomeado também como diretor político pelo governo imperial, tomou sua decisão conforme a sua percepção de ameaça. Continuo com Tamandaré. Acrescentei que, não havendo no Paraguai súditos da União, a ida do ministro só produziria animar a vaidade do presidente Lopes, que fazia crer a seus miseráveis soldados que contava com o apoio da União Americana, de modo que esses desgraçados, imbuídos nesta ilusão, tornariam mais encarniçada a resistência contra a cruzada civilizadora da Tríplice Aliança. Verifica-se, portanto, que de trás dessa narrativa está um testemunho que não é imparcial. E, ao executarmos a crítica, vislumbra-se uma força naval brasileira firme, que atuava de forma realista a fim de garantir a manutenção do poder do Estado brasileiro no teatro de operações, inclusive indo de encontro a interesses de países neutros afetados pelo bloqueio fluvial. Retomamos ao 11 de junho. Escreveu, então, o ministro da Marinha. O combate de Riachuelo, ato de bravura, ousadia e inteligência de um chefe venerável e de alguns jovens comandantes, mereceu descrição minuciosa e a crítica profissional dos primeiros jornais da Europa. No Império Britânico, maior do mundo e erguido sob um poderoso poder naval, diversos veículos difundiram os feitos da Armada Imperial. Os que eu vou apresentar agora estão todos custodiados pelo The British Newspaper Archive, em Londres. Na Escócia, o jornal Dundee Advertiser a retratou como The Great Naval Battle of South America, a maior batalha naval da América do Sul, destacando os seguintes aspectos: a manobra da fragata Amazonas, o heroísmo dos soldados brasileiros ao executarem as abordagens e a relevância da batalha avaliada pelos escoceses, cito, a derrota completa dos paraguaios após o aniquilamento. Até na Oceania, os feitos heróicos da esquadra em Riachuelo foram anunciados, permitindo que o poder do Império do Brasil fosse divulgado também na Nova Zelândia. O jornal Littleton Times, na cidade de Christchurch, escreveu The Battle of Paraná, a Batalha do Paraná, no qual promoveu a análise da importância estratégica. Inicialmente, exaltou a bravura de Barroso e Gomensoro e os efeitos políticos do confronto para o Brasil, tendo em vista que a ação da Marinha Imperial impediu que Solano Lopes capturasse os navios e obtivesse o comando do Rio e acesso marítimo. Caso contrário, o presidente paraguaio poderia realizar seus desígnios e ameaçar as cidades platinas e o Brasil em caso de conquista do domínio do mar. Mas voltemos à sede desse Império Britânico, Londres. O Thornbridge Chronicle publicou o artigo intitulado A Sanguinary Engagement, um engajamento sanguinário, demonstrando a importância desse conflito, e aí vou citar. A vitória declarou-se ao lado dos brasileiros no mais sangrento conflito naval já travado nas águas internas do continente sul-americano. E os brasileiros podem olhar com orgulho para o dia 11 de junho de 1865, como um dia memorável em sua história por um glorioso triunfo de suas armas em um confronto bem disputado sem nenhum inimigo desprezível. Os feridos testemunham que a Batalha do Riachuelo não foi um desfile pacífico, nem uma vitória fácil sobre o inimigo desarmado, desorganizado ou despreparado, e que o triunfo foi o resultado de uma luta dura, bravura e gestão hábil.
Vislumbra-se, portanto, um reconhecimento internacional obtido pela Marinha Imperial, inclusive pela opinião pública da então maior potência naval do mundo. Nesse sentido, a Batalha do Riachuelo contribui para reforçar o respeito à esquadra e, portanto, o seu simbolismo. Retornando ao jornal londrino, cito: esta ação deve estar lado a lado com alguns dos mais bravos feitos de heroísmo ousado e obstinado que ilustram a história naval de qualquer país. O estrategista norte-americano Lyndon Hart defende a importância da história para os estudos estratégicos. Segundo ele, seu valor prático é preponderante para a formação e desenvolvimento mental do militar. Nessa relação entre presente e passado, 158 anos depois, identificar e romper determinadas narrativas sobre a Marinha do Brasil, respeitar sua história e defender sua memória é perpetuar um legado de protagonismo no desenvolvimento da consciência marítima nacional, conforme o objetivo da contemporânea Política Nacional de Defesa. Parafraseando o ex-presidente francês Charles de Gaulle, todos possuem em certain idée uma certa ideia da Marinha brasileira, conforme demonstrado. Mas, afinal, qual a ideia que nós, brasileiros, devemos ter a esse respeito? Uma instituição cuja força foi marcada por glórias e difundida nos confins do mundo é capaz, no presente, usar seu passado para corroborar sua capacidade dissuasória e afirmar-se como uma força soberana e invicta do poder do Brasil no âmbito das relações internacionais. Obrigada. Premiação do concurso Almirante Jaceguai 2023. Em 11 de junho de 1890, na Assembleia Geral do Clube Naval comemorativa da Batalha Naval do Riachuelo, por ocasião de sua posse como presidente do Clube Naval, o almirante Arthur Silveira Mota, barão de Jaceguai, propôs a criação deste concurso com a finalidade de estimular os estudos entre os oficiais da Marinha. Na edição de 2023, o concurso teve como tema Marinha do Brasil, rumo a 2040. Convidamos o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha, para entregar o prêmio Almirante Jaceguai 2023. O vencedor desta edição foi o capitão de corveta Marcelo de Oliveira Predes, que se encontra em viagem a serviço na Alemanha. Por esse motivo, convidamos sua esposa, a capitão de corveta e intendente da Marinha, Paulinisa de Castro Predes, para receber a medalha-prêmio. Premiação do concurso Marquês de Tamandaré 2023. O concurso literário Marquês de Tamandaré foi instituído pela direção do Clube Naval em 1975,
com o objetivo de estimular o culto ao patrono da Marinha, Almirante Joaquim Marques Lisboa. Em sua primeira edição, estabeleceu que o concurso constaria de um ensaio cujo tema obrigatório deveria focalizar a figura do patrono da Marinha, tendo sido, mais tarde, ampliado de forma a manter vivas as tradições navais e a lembrança de personalidades ilustres e da cultura histórica do nosso país. Na edição de 2023, o concurso teve como tema Almirante Luiz da Cunha Moreira, Visconde de Cabo Frio. O presidente do Clube Naval, Almirante Palmer, fará a entrega do prêmio ao capitão de fragata do quadro técnico, Mário Roberto de Souza Lima, vencedor desta edição. Transferência do cargo de presidente do Clube Naval. No dia 18 de maio próximo passado, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária para a aclamação da nova diretoria do Clube Naval, o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal, tendo sido eleito presidente para o biênio 2023-2025, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria. Palavras do presidente do Clube Naval, almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca. Almirante de esquadra Olsen, comandante da Marinha, é uma honra para o Clube Naval tê-lo conosco nesta noite. Almirante de esquadra Caran, ex-ministro da Marinha e ex-presidente deste clube. Sua presença é sempre motivo de grande alegria para todos nós. Almirante de esquadra Mauro César, ex-ministro da Marinha, muito obrigado pelo prestígio que nos concede com sua presença hoje e nos diversos eventos a que tem comparecido nesse clube. Almirante de esquadra Moura Neto, Leal Ferreira Ilques, ex-comandante da Marinha, é uma satisfação tê-los a bordo neste dia tão significativo. Almirante de esquadra Cunha, chefe do Estado-Maior da Armada, e almirante de esquadra Rocha, Borges, Melo, Carlos Chagas e Vasques, membros do almirantado. Almirante de esquadra Prado Maia, presidente eleito deste clube e atual presidente do seu conselho diretor. Major Brigadeiro Pérez, presidente do Clube de Aeronáutica. E general de brigada Sérgio, presidente do Clube Militar. É um prazer recebê-los nesta data. Vice-almirante Von Stein e Veiga Cabral, ex-presidente do Clube Naval. Senhor Orson Moraes Rego, presidente da Sociedade Amigos da Marinha do Brasil. Senhores almirantes, senhoras, senhores, o Clube Naval se sente honrado com suas presenças. Há 137 anos, em 11 de junho de 1886, era realizada no Clube Naval, com a presença do imperador Dom Pedro II, a primeira sessão magna comemorativa aos heróis da Batalha Naval do Riachuelo, dando origem ao fato de estarmos aqui hoje reunidos, o que, de modo eloquente, mostra o zelo que o nosso clube tem para com as tradições e para com a Marinha. Não poderia ser outro, portanto, o sentimento de orgulho que sinto por ter tido a honra de presidir esta centenária instituição nos últimos 2 anos e de passar a compor a lista dos chefes navais que tiveram o privilégio de fazê-lo. Ao longo da nossa gestão, procurei manter fidelidade às propostas da plataforma com a qual fomos eleitos. Não julgo adequado elencar realizações, mesmo porque elas se devem muito mais aos membros da diretoria, assessores e funcionários. Entretanto, penso ser importante registrar aqueles princípios e objetivos que nos nortearam por acreditar que eles continuarão a orientar a administração do clube. Nesse sentido, o estreito vínculo com a Marinha, a aproximação com a jovem oficialidade, o incentivo ao conceito de praça d'armas da reserva,
a satisfação do sócio e o princípio de um só clube, administrado de modo integrado e que tem no presidente seu maior responsável, balizaram nossos objetivos, dentre os quais destaco os aprimoramentos do planejamento, execução e controle orçamentário e financeiro, aprimoramento do controle interno, da atividade de comunicação social, da gestão dos recursos humanos, da gestão e proteção dos dados, da adequação às normas ambientais e de segurança e dos processos jurídicos, assim como o estímulo às atividades culturais e artísticas, a efetivação dos grupos de interesse, as atividades náuticas e a valorização dos funcionários. Todas essas ações foram diretamente executadas ou supervisionadas pelos membros da diretoria, a quem expresso sinceros agradecimentos e admiração pelo trabalho abnegado que dia a dia concretizaram. Menciono em especial os almirantes Lawrence e Lima, que, como vice-presidente, me assessoraram diretamente e que muito realizaram para aprimorar a administração do clube. Aos nossos funcionários externos, meu muito obrigado pela maneira dedicada e harmoniosa com que desempenharam suas funções, o que certamente demonstra espírito de corpo e se reflete na satisfação dos sócios. Expresso meus agradecimentos também aos membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, em especial aos seus presidentes, respectivamente, o almirante de esquadra Prado Maia e o vice-almirante Menezes, pelo zelo e presteza com que executaram suas atribuições, em muito contribuindo para facilitar a administração do clube e para mantê-la dentro dos limites estatutários. Manifesto um agradecimento especial aos presidentes dos clubes Militar e de Aeronáutica, respectivamente, General de Brigada Sérgio e o Major Brigadeiro Pérez, pela camaradagem e cooperação no trato dos assuntos comuns às nossas instituições ao longo dos últimos 2 anos. No âmbito da Comissão Interclubes, tenho certeza de que nossas constantes interações, principalmente nos momentos sensíveis da política nacional, foram fundamentais para o alcance do propósito da comissão, bem como para expressar a posição dos clubes perante a sociedade. Muito agradeço também aos membros integrantes daquela comissão pela assessoria sempre leal e oportuna com que nos brindaram. Não posso deixar de registrar meu agradecimento àqueles que representam a razão de ser do Clube Naval, nossos associados, principalmente aos que souberam entender as medidas restritivas durante a pandemia e aos que participaram construtivamente com suas sugestões, críticas e opiniões, externo o meu muito obrigado. Cumprindo norma estatutária, a sessão magna de hoje destina-se também a empossar presidente, diretoria e membros dos conselhos diretor e fiscal eleitos em 18 de maio último para o biênio 2023-2025. Assim, nessa ocasião, tenho enorme satisfação de passar o timão ao almirante Prado Maia, que tenho a certeza saberá, com sua diretoria, governar nosso barco por rumos seguros e a destinos auspiciosos, mercê de sua reconhecida capacidade intelectual, objetividade e discernimento. O almirante Prado Maia carrega em seu nome e em suas atitudes belíssimas páginas das tradições da Marinha e deste clube, as quais, com sua posse, enobrecem ainda mais o culto a essa virtude tão cara a todos nós marinheiros. Bons ventos ao novo presidente e à sua diretoria. Viva o Clube Naval! Em cumprimento ao artigo 66, inciso 6º do Estatuto do Clube Naval e artigo 6º, a linha delta do Regimento Interno da Assembleia Geral, dou posse ao presidente, à diretoria e aos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 18 de maio de 2023. O presidente...
o presidente eleito do Clube Naval assinará o termo de posse. O almirante Palmer imporá na lapela do presidente eleito, almirante Prado Maia, o distintivo do Clube Naval e trocarão de lugar. Palavras do presidente empossado. O almirante Palmer deu à chapa de sua campanha à presidência do Clube Naval o título Nosso Clube, em uma clara demonstração de seus propósitos de união e integração. E por muitas vezes, no relacionamento próximo que tivemos, por força de nossos cargos na administração que passa, fez questão de reafirmar sua convicção de que servimos aos sócios. E nosso principal objetivo deva ser que o clube responda da melhor maneira possível às suas aspirações, desejos e necessidades. Tendo tomado posse em plena pandemia, seu foco foi manter o clube funcionando dentro do possível, cumpridas as normas e restrições, mas atendendo aos sócios em tudo que estivesse dentro de sua capacidade, independente dessas dificuldades. Deixou sua marca na história do clube, conseguindo avanços na área de gestão administrativa e financeira e mantendo o padrão de qualidade no atendimento aos sócios. Creio que é justo o registro da habilidade dos nossos ex-presidentes, almirante Monteiro Lopes e Palmer, que, com mão firme ao timão, governaram o clube nesse difícil período, conduzindo-o a Porto Seguro, em meio a mares somente navegados há mais de um século. Ao ser convidado para substituí-lo, entendi que devia ser meu objetivo principal a continuidade da gestão modernizadora e aperfeiçoadora que vem sendo aplicada ao clube, que testemunhei de perto ao participar nos últimos 6 anos do Conselho Diretor, nos últimos 2 como seu presidente. Ao estabelecer a composição de minha chapa e selecionar um lema, foi quase uma decisão natural escolher o mesmo nome que o almirante Palmer deu à sua chapa, em um claro recado de continuidade e aderência aos rumos que ele imprimiu ao clube. Fui também motivado a aceitar seu honroso convite pela oportunidade de retornar ao clube tudo o que recebi nesses muitos anos que sou sócio efetivo, já remido nos dias de hoje. Além da oportunidade ímpar, de uma maneira especial, terminar o mandato de meu pai, almirante Newton Braga de Faria, como presidente do Clube Naval, interrompido por seu falecimento. O fato de termos entre nós nessa noite o almirante de esquadra Alfredo Caran concede um brilho especial a essa cerimônia. Ex-ministro da Marinha, ex-presidente do Clube Naval e símbolo e exemplo de chefe naval para as gerações de oficiais de marinha aqui representadas. O almirante Caran prestigia de modo pessoal o filho de seu amigo Braga, o João Afonso, que viu de calças curtas e que procura seguir respeitosamente as suas águas, atento à esteira do respeitado chefe naval. A data de hoje nos faz rememorar a Batalha Naval de Riachuelo, nas palavras de um ilustre chefe naval, uma batalha importante por aquilo que teve de novidade, reproduzida e difundida na Europa semanas depois, por ter sido uma batalha taticamente inovadora e revolucionária, efeméride imortal pelas suas consequências, e que nos legou exemplos de bravura, dedicação e amor à pátria, de cumprimento do dever a todo custo, de exercício no ardor da batalha, das qualidades enumeradas nas rosas das virtudes de nossa Marinha. Os homens que defenderam o nosso pavilhão, alguns com o sacrifício da própria vida, nos servem de exemplo e inspiração até os dias de hoje. Comemoramos também o 139º aniversário do Clube Naval, fundado por oficiais do porte de Saldanha da Gama, Batista das Neves e Mauriti, visando, como afirmou Dídio Costa, naquele tempo, os mais destros oficiais sentiram a necessidade de reuniões, nas horas remançosas de folga, para a troca de ideias e afetos, revendo-se numa sala tranquila de clube.
Nosso clube tem sido citado como a Casa dos Homens do Mar e nossa última Praça d'Armas, e é nosso objetivo que assim continue. Ainda hoje, a nova diretoria toma posse, com o propósito de dar continuidade ao profícuo trabalho das administrações anteriores. Nossa plataforma e suas consequentes ações específicas, divulgadas em boletim, serão régua e compasso para os rumos que iremos adotar, visando não substituir, mas continuar. Este talvez o segredo do sucesso histórico dessa instituição, no inventário de realizações que se desdobram aqui e se multiplicam ali. E para atingir esses objetivos, eu conto com a dedicação, lealdade e profissionalismo dos funcionários do clube em todos os seus setores e dos membros de minha diretoria, conselhos, diretor e fiscal. Eu quero agradecer a honrosa presença do senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Olsen Sampaio, distinção que mostra a tradicional e correta ligação de nosso clube com a Marinha do Brasil. Da mesma forma, devo prestar uma especial homenagem ao ex-ministro da Marinha, almirante Mauro César, de quem sempre recebi apoio e consideração, e que muito nos honra presente nessa solenidade. Vejo com alegria e reconhecimento os ex-comandantes da Marinha, almirante de esquadra Moura Neto, Léo Ferreira e Ilks, chefe, ex-subordinados e colegas de almirantado. Agradeço também honrosas presenças dos membros do almirantado e os saúdo na pessoa do almirante Rocha, chefe de Estado-Maior da Armada. Registro a presença dos ex-presidentes do Clube Naval, almirante Volstein e Veiga Cabral, sempre bem-vindos ao clube a que muito contribuíram. E destaco especial a presença dos presidentes do Clube de Aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Pérez, e do Clube Militar, General Sérgio. Tive a oportunidade de participar da última reunião da Comissão Interclubes Militares e será meu firme propósito a manutenção do clima de camaradagem, amizade e o compartilhamento de ideias, valores e crenças, que são os fundamentos de nossos clubes e nos tornam dignos representantes de nossa oficialidade. Ao encerrar, registro e agradeço a presença da minha querida família, dos presidentes da Associação Almirante João do Prado Maia, a Prama, e da SOAMAR Brasil, a todos os oficiais generais, oficiais, senhoras e senhores aqui presentes, aos colegas da turma Almirante Grenfell, afirmo que o seu comparecimento a esta cerimônia me obriga a um sincero agradecimento pela certeza do imprescindível apoio nessa singradura que hoje tem início, e que nela o nosso Senhor dos Navegantes nos abençoe, guie e proteja. Um viva ao nosso clube, à Marinha e ao Brasil. Muito obrigado. Convidamos o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha, para proferir sua mensagem. Senhores ex-ministros, ex-comandantes da Marinha, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, senhores membros do Almirantado, senhor presidente do Clube Naval, almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, senhores ex-presidentes do Clube Naval, em particular, almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, senhores almirantes de esquadra Liseu Zamprônio e Alexandre José Barreto de Matos, senhor presidente do Clube de Aeronáutica, Major Brigadeiro do Ar Marco Antônio Carvalho Pérez, senhor presidente do Clube Militar, general de brigada Sérgio Tavares Carneiro, senhores almirantes, senhoras e senhores sócios do Clube Naval, senhoras e senhores, boa noite. Tradicional encontro traz à memória o espírito de camaradagem cultuado por marinheiros a bordo dos navios e organizações militares. Dia da Marinha, júbilo para a Força Naval celebrar o 158º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, juntamente com o 139º aniversário do Clube Naval. Agradeço à diretoria do clube pela honra que me confere ao proferir essas palavras. Manifesto inicialmente cumprimentos à senhora Jéssica de Freitas e Gonzaga da Silva. Bela locução revisitou com singular propriedade fatos históricos que marcaram a construção de um Brasil livre e soberano. Prisca época, a Força Naval arranjou-se para responder aos anseios legítimos do povo brasileiro. Verdadeiros heróis marinheiros ofereceram suas vidas em prol da causa-mor naquele 11 de junho de 1865. À época, havia no Império uma falsa percepção das ameaças.
Pouco se acreditava na contingência de o Brasil entrar em conflito. Tal fato corrobora diretamente a inadequação dos navios e as severas restrições impostas às condições de eficiência da esquadra brasileira. Ao ordenar preparar para o combate, o almirante Barroso convoca-nos à reflexão sobre a disposição do Estado pagar preço alto por descurar da defesa. A guerra, quando assola o porvir de uma nação, não oferece benesses à preparação tardia ou à improvisação por sua força naval. A nulificação da Marinha é, portanto, projeto e começo do suicídio. Rui Barbosa transcende, assim, a necessidade do olhar recorrente para a importância do mar no destino de uma nação. Denota também a significância da prontidão operacional de uma Marinha para o Estado. Dispor de uma força naval crível desde os tempos de paz não é algo frívolo, é unicamente não submeter os desígnios do seu povo a interesses estranhos. A conjuntura geopolítica contemporânea desponta crescente inserção político-estratégica do Brasil no concerto das nações. O acirramento de tensão na relação entre Estados e a presença de ameaças variadas à soberania, em especial no ambiente marítimo, implicam que o Estado brasileiro não se deixe seduzir pela suposta ideia de um pacifismo unilateral. A perpetuidade da paz é condição ilusória e equivocada. Vivencia-se na atualidade cenário ainda mais desafiador que em Riachuelo. Nações articulam incremento substancial dos respectivos gastos em defesa. O emprego de tecnologias sensíveis na construção de equipamentos militares é exponencial. Aqueles que ainda hoje negligenciam o investimento nas Forças Armadas brasileiras, censurando as expensas em programas e exercícios militares, serão rijos na cobrança do êxito ou na crítica ao fracasso, caso o Brasil venha facejar conflito real. A Marinha é corresponsável pela destinação precípua de defender a pátria. Suas atribuições constitucionais implicam o preparo e emprego do poder naval na acepção de sua atividade fim, a atuação sob a égide de organismos internacionais ou em apoio às ações do Estado, e alcançam atribuições subsidiárias adjudicadas à autoridade marítima, ademais de contribuir para o desenvolvimento nacional. A política e a estratégia nacional de defesa, documentos públicos condicionantes de alto nível, pavimentam o caminho para a defesa que o Brasil almeja. Aprazam o Atlântico Sul, fulcro do entorno estratégico brasileiro. Trata-se de extensa área marítima, reserva econômica estratégica para as gerações futuras de brasileiros, ao tempo que se presta a porta de entrada à pirataria, ao terrorismo, aos crimes transnacionais, às ações cibernéticas hostis e à exploração ilegal de recursos naturais que perfaz ambiente operacional complexo e instável. A constante reflexão acerca do ambiente operacional, a atenção às ameaças multiface, a análise pormenorizada dos objetivos navais minuciosamente delineados na política naval, bem como a importância da consecução proficiente dos programas estratégicos para a Marinha e para o Estado brasileiro, são sempre oportunas. Contribuem para a navegação em prossegura rumo ao eficaz preparo e emprego da Marinha, no presente, e a obtenção das capacidades operacionais necessárias à construção de uma força naval moderna, aprestada e motivada no futuro. Sob esse prisma, oportunamente, o Clube Naval elegeu o tema Marinha do Brasil rumo a 2040, para a edição do concurso Almirante Jaceguai em 2023. Registro aqui cumprimentos ao autor do trabalho, vencedor, capitão de corveta, engenheiro naval Marcelo de Oliveira Predes, na pessoa de sua esposa, capitão de corveta, intendente marinha Pauleniza de Castro Predes, que aqui o representa. Ciosos dos exemplos de um passado de glórias, inspirados pelos sinais, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever e sustentar o fogo que a vitória é nossa, que ecoam desde a vitória em Riachuelo, marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis permanecem incansáveis na lida diária para construir uma força naval compatível com a estrutura político-estratégica do Brasil. Honram, portanto, o legado de feitos e princípios deixados por aqueles marinheiros que nos antecederam. A exemplo do almirante Luiz da Cunha Moreira, prógono-ministro e secretário dos Negócios da Marinha, prócer naval, que forjou as bases da Esquadra Imperial por ocasião da campanha da Independência. Neste ano,
homenageado como tema do concurso Marquês de Tamandaré, manifesto então felicitações ao capitão de fragata Hermione Tango, Mário Roberto de Souza Lima, pelo êxito alcançado com seu trabalho. Dirigindo-me ao final dessas palavras, cumprimento uma vez mais o Clube Naval por emprestar valioso espaço à discussão de temas tão caros à Marinha em sua dualidade. Fortalece, com isso, as iniciativas da Força Naval que buscam inserir as questões que envolvam o mar e águas interiores na agenda pública de segmentos outros. E amalgamar a importância de o Estado dispor de uma Marinha com alto grau de independência tecnológica e efetiva capacidade de infligir danos. Reitero cumprimentos ao Almirante de Esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, juntamente com sua diretoria, pelo resultado excelso alcançado no biênio 2021-2023, ao atuar como interlocutor de prestígio para a consolidação de valores tão caros à instituição no âmago do cidadão brasileiro e pela notável sabedoria e serenidade ao externar as inquietudes que ocasionalmente assomaram ao corpo social do clube. Ao Almirante de Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, chefe naval de reconhecida competência e profecto marinheiro, bem como a diretoria eleita para o biênio 2023-2025, auspícios de bons ventos na derrota a percorrer, com os mares que vierem. Convicto que coligem os predicados necessários ao pleno êxito na condução desse valoroso clube. Por derradeiro, na pessoa do Almirante de Esquadra Alfredo Caran, bom companheiro e belo amigo, exímio marinheiro, registro especial preito de gratidão aos ex-ministros e ex-comandantes da Marinha presentes nesta sessão magna, ínclitos chefes navais que, com sobeja sabedoria e assessoramento resoluto, conduziram a Força Naval até aqui, exemplos de escola para o comandante e tripulação da Marinha do Brasil. Tudo pela pátria e pela invicta Marinha de Tamandaré. Viva o Clube Naval. Muito obrigado. Queria fazer só uma breve retificação e registrar e agradecer a presença do presidente da SOAMAR Rio, aqui presente no auditório. Eu agradeço a locução da oradora, a professora Jéssica, ao ex-presidente Almirante Palmer e as palavras cordiais do comandante da Marinha, Almirante Olsen, e declaro encerrada essa cerimônia. Muito obrigado. Um apanhado, eu diria o seguinte: foi uma honra muito grande, um orgulho muito grande poder ter presidido esse clube tão tradicional durante 2 anos. É uma sensação muito gratificante para todos aqueles que têm essa oportunidade. Foram 2 anos difíceis, eu não vou dizer, sempre são difíceis, sempre tem facilidade, sempre tem dificuldade. Mas nós pegamos realmente uma pandemia, meu antecessor começou a ser afetado por ela, os nossos associados sofreram com isso, nós tivemos que tomar algumas medidas restritivas e eu agradeço profundamente aos nossos sócios por terem sabido compreender aqueles momentos, né? Depois, fora isso, o clube... o que eu mais tenho a agradecer à diretoria, que são pessoas abnegadas, eu sempre faço questão de dizer, que não ganham nada com isso, estão por aqui pelo amor ao clube, pelo amor à Marinha, e isso dá um orgulho muito grande a gente, quando a gente preside essas pessoas, né? Então, os meus parabéns e o meu grande abraço a essa diretoria. Aos sócios, eu diria o seguinte: continuem frequentando o Clube Naval. Esse clube é uma joia que nós temos, que nós, oficiais de Marinha, temos, e os sócios departamentais também, e muito bem preservado, todos reconhecem isso, de muitas tradições, e que tem um objetivo fundamental, que é o congraçamento, de nós, oficiais de Marinha, nessa sede maravilhosa que é a Praça d'Armas, última Praça d'Armas
como a gente costuma dizer, nossa. E então isso tem um valor enorme. E orgulhem-se do clube, dos quais vocês são sócios, dos quais vocês são funcionários também. Orgulhem-se desse clube, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Eu falei isso no meu discurso, a plataforma da minha chapa e as ações específicas, ou seja, como eu vou implementar a plataforma, isso foi colocado no boletim. Eu espero que as pessoas tenham lido, talvez eu até coloque novamente, até para reafirmar esse meu compromisso com os associados. E é muito parecido com a plataforma e as ações específicas do Almirante Palma, teve durante o mandato dele. Porque o meu lema principal é continuidade, quer dizer, a ideia, eu falei isso no meu discurso de posse, é dar sequência ao trabalho que vem sendo feito desde o Almirante Eli, Almirante Monteiro Lopes e Almirante Palma. Então, assim, eu garanto uma coisa, o principal objetivo, propósito nosso da diretoria é servir aos sócios, naquilo que eles têm de aspiração com relação ao clube, nos desejos dele. A ouvidoria, inclusive, eu mantive na primeira vice-presidência, o Almirante Liseu vai ser o ouvidor, e aí eu espero que as pessoas externem isso para a diretoria, o que elas esperam do clube, o que elas desejam, façam críticas construtivas, serão muito bem aceitas, e basicamente é isso, eu quero dar continuidade ao trabalho que tem sido feito. Até vi alguns comentários sobre alguns oficiais de marinha que não gostaram dessa mudança do Dia da Marinha. Na realidade, a pessoa tem que raciocinar com 11 de junho, é o dia da instituição marinha, e o 13 de dezembro é o dia do marinheiro, tamandaré, da pessoa, né? E de todos nós marinheiros. E a finalidade, o propósito disso, entendo eu, não conversei com o encarregado de comunicação social da Marinha, mas eu acho que é fazer vamos dizer assim, o acesso, transmitir a mensagem de modo mais fácil ao público em geral, que eles olhem, que eles entendam que isso aí é uma coisa da Marinha, e alguns talvez até não entendam, talvez é uma falha nossa, vai ser uma necessidade nossa de divulgar a Batalha Naval do Riachuelo, o que ela significou para o país, o que ela significa para a Marinha, por que nós a comemoramos todo ano. Mas o Dia da Marinha é isso, é o dia da instituição Marinha, e a Marinha, o próprio comandante da Marinha, frisou muito isso nos posts que ele distribuiu, nos vídeos que ele colocou nas redes sociais, ele celebrou a Batalha Naval do Riachuelo.